Prof. Alex Nina ensina, vamos falar do kit de transformação digital do governo federal. Então, o governo federal tem essa iniciativa desde 2016 e tem um site que fala sobre esse kit de transformação e que você pode estar vendo uma versão mais atualizada, porque a ideia é essa, que o governo atualize sempre esse kit de transformação. O que vem a ser isso? São práticas para você transformar a gestão de um órgão público em uma gestão mais digital. Então, o governo vai tendo esse site, tendo um passo a passo para isso ser feito. Então, você pode consultar aí, se você está vendo depois, há muito tempo, esse vídeo, uma atualização no próprio página do governo. Mas a gente vai falar aqui o básico sobre esse kit de transformação, porque tem alguns insights interessantes. O primeiro é que essa transformação digital é feita por fases. Então, você tem aqui 6 fases. Questione, personalize, reinvente, facilite, integre e comunique. Então vamos lá para a fase de questione. O objetivo dessa fase é identificar e priorizar os principais serviços ao cidadão e o grau de maturidade da gestão. Então você, claro, você pode oferecer vários serviços, mas você tem que ver quais são os prioritários ao cidadão. Essa é a primeira parte. Então, o órgão poderá realizar um diagnóstico. A palavra aqui é de diagnóstico, tá? Se é diagnóstico, ele já é prévio, então é meio redundante aqui. Então, diagnóstico da transformação para que, posteriormente, se avalie se tudo o que foi pensado, testado, implementado, resultou naquilo que era esperado pelos usuários. Então, você vai ter que ter um diagnóstico de como era a situação antes, até para você poder comparar com o que foi, como é a situação depois que você implementar ali a modernização digital. Quais são as recomendações, então? Identificar se a missão do órgão está sendo concretizada na forma e qualidade com que ela oferta serviços públicos ao cidadão. Pessoal, lembra de uma coisa que eu falei em aulas passadas. A estratégia vem primeiro do que a inovação. E um dos passos da estratégia, acredito que quem é aluno de administração entenda isso, quem não é, tem vídeo aqui no canal, é você definir a missão e a visão da organização, seja ela uma empresa, seja ela um órgão público. Então, todo órgão público tem uma missão. E se você começa identificando se essa missão está sendo de fato feita. Né? Porque, às vezes, não adianta você colocar a digitização, perdão, se o órgão não está cumprindo sua missão, você vai fazer mais eficiente um processo errado. Então, você tem que sempre focar primeiro na estratégia. Refletir sobre o valor entregue ao cidadão e aliar os critérios de priorização e transformação do serviço a critérios ambientais específicos do órgão. Pessoal, aqui, olha, a ideia de valor é diferente de preço, tá? Então, isso, tem vídeo aqui no canal. Então, valor é aquilo que o cliente, no caso aqui, o cidadão, já que está falando de órgão público, precisa, necessita e também deseja. Eu vou ter que priorizar o que é mais importante de eu transformar em serviço digital, até porque eu tenho recursos escassos, tanto recursos financeiros como de tempo e também de profissionais. E aqui, quando você fala critérios ambientais, né, questão meio ambiente, questão ecológica, é critério dos ambientes interno e externo. Como eu falei, eu vou priorizar em função de ter recursos internos limitados, ou também de ter de ter ambientes externos, contextos externos diferentes. Pode ter uma orientação política diferente, um momento de crise econômica, um momento, por exemplo, de crise sanitária. Você vai priorizar muito mais a área da saúde do que outras áreas. Então, isso aqui precisa tudo ser diagnosticado antes de você implementar a transformação digital. Então, a metodologia dessa fase envolve identificação de serviços, avaliação da maturidade da gestão em serviço, levantamento dos custos, tá, do usuário do serviço, tudo isso tem que ser bem calculado, priorização das informações de serviço e diagnóstico e avaliação do serviço a ser prestado. A segunda fase, eu vou colocar aqui o 2, tá, para a gente ficar acompanhando o raciocínio. Deixa eu colocar aqui o 1 no questione. A gente ficar acompanhando as fases. A segunda fase é a personalize. Se baseia no princípio de que nenhum serviço pode ser transformado sem a visão de quem o utiliza. Tá? Aquela customização que a gente já até falou que a tecnologia ela acelerou no processo produtivo. Então, não basta você pensar de cima para baixo. Você tem que ver qual é a necessidade de cada pessoa, de cada cidadão. O objetivo é sobre a ética do usuário do serviço. Mapear as sensações e impressões mais relevantes sobre o problema
a ser tratado e levantar dados sobre o uso. Porque às vezes você está num órgão público fazendo planejamento, ou mesmo numa empresa, e você acha, eu acho que o meu cliente tem aquele problema. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Só que você esquece do básico, que é de perguntar para os clientes qual é o problema deles. Ou pelo menos de alguma outra forma tentar visualizar isso, né? Não tirar da sua cabeça. Então você precisa de fato dessa comunicação com o usuário. A comunicação é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Né? Não é só você falando, é você também recebendo informações. A forma de acesso, a satisfação. Então sempre tem que ter pesquisa de satisfação, qualidade, expectativa sobre o serviço prestado. O desafio é a abertura para redefinir preconcepções acerca do problema e das suas soluções. Essas preconcepções é aquilo que você tira, às vezes, que o gestor tira da cabeça. Então, ele tem uma... A gente sempre tem, né, certo? É impossível a gente não ter uma certa ideia de como as coisas funcionam. Mas a gente precisa não ficar preso a essa ideia. Esse é o desafio. Porque, às vezes, a gente é relutante em aceitar novas ideias, novas opiniões. Principalmente porque a gente já está meio que apegado àquelas nossas ideias prévias. Então, isso é um desafio da gente desapegar daquilo que a gente às vezes pensa sobre um problema que pode não ser real. Por isso a gente sempre tem que estar se questionando, principalmente ouvir a perspectiva de outras pessoas, particularmente os usuários do serviço público que está sendo oferecido. Recomendações. Trabalhar com equipes multidisciplinares em espaço inspirador e dedicado ao projeto. Então, tem que ser pessoas de várias competências, capacidades. Estabelecer um tempo limite para cada atividade no momento de aplicação das ferramentas, já que isso mantém a equipe focada e motivada. Então, não pode... Cada etapa tem um tempo. Você não pode ter ad eterno. Então, você tem que ter um tempo, tem que ter um cronograma, inclusive para motivar as pessoas a cumprir aquele cronograma. Então, essa fase vai implicar no mapeamento de atores, entrevista com usuários, a descrição da jornada de trabalho e a geração de banco de dados de usuário. Tudo isso é importante para a personificação. A terceira etapa, o guia chama de reinvente, cujo objetivo é análise, síntese, prototipação, testes e definição do serviço mínimo viável. Então, pessoal, depois que eu identifiquei ali quais são as demandas, eu tenho que ter um protótipo, que é um plano piloto com serviço mínimo, ver se ele é viável. Então, você vai gerar ideias inovadoras, estimular a criatividade e criar soluções coerentes, tá? Tudo tem que estar muito bem amarrado. Então, vou transformar pesquisa de informações em soluções, porque até então eu só fiz pesquisa. Agora eu preciso dar a minha proposta, a minha solução, que é um processo intermediário de interpretação. Na verdade, intermediário não está fazendo tanto sentido aqui, não. Um processo de interpretação. Então, informações são selecionadas, porque tem várias informações, tem que selecionar aquelas mais importantes, e tem insights sobre a realidade atual traduzidas em oportunidades para o futuro. Então, são possíveis soluções. Qual é a situação atual? O que é que eu posso explorar? O que é que eu preciso resolver? E como é que eu vou resolver isso? Esses são os insights, tá? Para testar soluções selecionadas, a construção de um protótipo e uma técnica que permite projetar rapidamente a oferta e acelerar o desenvolvimento de soluções. Isso aqui, pessoal, eu vou dar o exemplo que eu falei em aulas anteriores, do governo de São Paulo, que está tentando implantar ali um projeto piloto para o uso da inteligência artificial, do ChatGPT, na confecção de material didático. Independente da polêmica, ele não vai fazer isso de uma hora para outra em todas as escolas da rede estadual. Ele vai fazer em algumas escolas. Aquela ideia de o quê? Serviço mínimo viável, SMV. Se der certo em algumas escolas, ele vai ampliar para outras, tá? O desafio é aceitar o fracasso de uma ideia como etapa necessária ao aprendizado. Estar aberto com novas ideias e soluções. Porque, pessoal, você pega qualquer projeto ou programa, tem várias iniciativas. O mais provável é que nem todas as iniciativas deem certo. Se a gente destrinchar esse programa, vai ter coisas que vão dar certo e outras coisas que vão dar errado. Qual é o problema aqui? Aquela questão de vaidade. Eu fiz esse projeto, esse programa, e eu não quero dizer para mim mesmo ou aceitar que deu errado. Pelo menos algumas coisas dele deu errado. Eu preciso tirar ou melhorar. Porque às vezes as pessoas também ficam muito presas, né? Vai dar tudo certo porque a minha ideia foi linda e maravilhosa. E as coisas não funcionam assim na gestão. E é normal que a gente erre também. A gente precisa nos dar esse direito de errar, tá? Como gestor público também. Porque só assim a gente vai aprender. E também está aberto com uma ideia, por exemplo, que outras pessoas podem dar para melhorar aquele meu programa, aquele meu projeto, aquela minha gestão. Quais são as recomendações?
Liberação do serviço mínimo viável com antecedência, testando com usuários reais, né? Aquela ideia de que eu tenho que testar na prática, aquele que a gente chama de skin the game, né? Por colocar sua conta em risco, né? Tem que fazer isso. Consciência de que o feedback é crítico durante toda a etapa, envolve os futuros usuários no desenvolvimento do serviço público. Aqui a palavra-chave é esse feedback, porque você vai começar um serviço mínimo, você tem que ficar escutando o usuário para ver se está funcionando, o que é que está bom, o que é que não está. Você tem que estar recebendo constantemente esse feedback para estar melhorando esse serviço. Técnicas e ferramentas. A tempestade de ideias é o brainstorm, que a gente chama, né? O termo em inglês é bem usado. Brainstorm é quando a gente vai começar um projeto e a gente faz uma mesa, uma rodada entre as pessoas que participam desse projeto, independente do nível hierárquico dela, cada um vai dando uma ideia e isso vai sendo anotado com um devido respeito e as pessoas vão estar discutindo isso aí num momento ali próprio. Então é bem interessante essa técnica. A matriz de posicionamento, então vou me posicionar ali no mercado, qual é meu público, quais são minhas forças e fraquezas, enfim. A prototipação, aquela ideia de ter um produto mínimo, um protótipo, um teste, a definição do SMV, que no caso é o serviço mínimo. Né? A ideia de produto, quando a gente fala no marketing, é uma ideia mais genérica, não é algo puramente físico. Né? Produto inclui serviços e bens. E a diferença disso está cada vez menos. Né? Eu estava vendo uma palestra sobre a Apple. A Apple, hoje, é um produto ou um serviço? Né? Porque você tem, por exemplo, o produto, obviamente, o iPhone. Só que você tem um serviço de nuvem, você tem vários serviços, a Apple Tunes, que a Apple oferece. Então, não é tão rígida hoje em dia, principalmente, essa diferença entre bem físico e serviço, mas do ponto de vista genérico, o marketing usa os dois como sinônimo de produto. Até falei, o produto ou serviço é meio que me contradizendo, porque o produto pode ser usado no sentido específico, é um bem físico, mas o marketing é muito mais no sentido genérico, pode ser um bem físico ou um bem intangível. Um bem intangível não, serviço intangível. Vamos lá, a quarta etapa é facilite. O objetivo é prover recursos e ferramentas para simplificar e digitalizar serviços. Então, precisa facilitar, principalmente para o meu usuário. Então, identifica a ferramenta, a tecnologia que melhor se encaixa ao caso. Simplificar a prestação de serviço sempre com foco na jornada do cidadão. Entender que essa jornada é prioritária para os processos do órgão para prestação de serviço. Aqui, pessoal, é o seguinte, eu tenho que colocar também uma tecnologia que seja acessível ao cidadão. Porque às vezes eu quero colocar, o cidadão tem que fazer isso, aquilo, e o cidadão não entende muito como fazer isso. Eu vou dar exemplo do imposto de renda. Eu presto serviço a consultoria de imposto de renda e as pessoas, em sua maioria, não sabem fazer o imposto de renda por um programa da Receita, tá? Mesmo que a Receita tenha se esforçado bastante para facilitar, as pessoas ainda têm dúvidas sobre isso. Claro, o esforço contínuo para fazer essa tecnologia ser cada vez mais simples e entendível pelo público, ele deve ser algo constante, tá? Esse é um grande desafio que não vai cessar, por mais simples que lhe pareça. Lembra sempre que você é da área. Por exemplo, eu sou da área da administração, entendo de contabilidade também, por isso que para mim é relativamente fácil fazer uma declaração de imposto de renda, mas para a maioria das pessoas não. Quando você está num órgão público, você às vezes pensa que aquilo que é trivial para você também é trivial para os outros, o que não é verdade em todos os contextos. Sugestão: o órgão deve dominar as ferramentas de digitalização, conquistando independência técnica de forma a fazer evoluir os próprios serviços públicos para o mundo digital. Então, claro, você tem que dominar as tecnologias, sobretudo aquelas aplicáveis à sua área de trabalho, né? Quando você está no órgão público, seja num cargo mais estratégico ou mais tático. Estabelecimento de canais de comunicação com os clientes do serviço. Então, isso precisa ser feito. Então, você precisa ter canais que sejam uma boa comunicação, uma comunicação que seja clara, não ambígua, e que seja inteligível por parte principalmente do seu público-alvo. Você pode ter um público-alvo que domine mais o assunto. Quando você faz um doutorado via CNPq, você tem que prestar contas lá no sistema do CNPq. E ali geralmente é um público-alvo que não tem muita... Os alunos de doutorado não têm muita dificuldade em fazer isso. É diferente, por exemplo, um público-alvo de um programa como o Bolsa Família, que são pessoas de baixa renda, geralmente não têm acessibilidade à internet ou mesmo instrução suficiente. Então você precisa entender isso, que são públicos-alvos diferentes,
que você tem que se adaptar muitas vezes ao público. Aliás, muitas vezes não, sempre, né? Essa fase oferece ao participante um guia de simplificação de serviços, isso tem que ser oferecido, uma ferramenta de agendamentos, uma ferramenta de automação de serviços, uma solução de peticionamento eletrônico no SEI, então Sistema Eletrônico de Informação, e uma solução de atendimento virtual. Isso aqui você tem que oferecer ao seu cliente. A quinta etapa é o integre. Né? Problema: o cidadão, ao solicitar um serviço, precisa obter e apresentar documentos já existentes na base do governo federal, o que gera todo um custo logístico de tempo. Eu falei também em aulas anteriores, às vezes você é aprovado no concurso público e o governo pede que você envie uma cópia da sua declaração de imposto de renda. Poderia já haver um sistema integrado do governo que qualquer órgão pudesse acessar o imposto de renda do funcionário público, por exemplo. Claro, sempre vai ter uma questão aí a questão de sigilo dos dados, mas se o cara é funcionário público, o cara tem que prestar contas também dos seus ganhos, né? Todo cidadão também. Então, dá para, em vários contextos, você integrar, né? Para que o cidadão tenha que, em vários órgãos que ele for, apresentar os mesmos documentos. Uma coisa, tem até um projeto de você criar um mesmo número para tudo quanto é documento, né? Seja carteira de trabalho, carteira, documento de identidade, enfim. Objetivo: ajudar os órgãos a descobrir maneiras de integrar suas bases de dados às plataformas criadas, contribuindo para o acesso do cidadão aos serviços. Né? Isso tem feito muito pelo gov.br. O Gov ele já é um sistema que integra várias bases de dados por exemplo, com o Gov você pode fazer uma assinatura digital eletrônica, bem interessante, tem um vídeo aqui no canal que ensina, que já dá uma confiabilidade. Com o Gov também você consegue acessar aquele site do consumidor para reclamar, por exemplo, de algum serviço prestado por alguma empresa. Então você consegue acessar ali também com o Gov o sistema da Receita Federal para fazer o imposto de renda. É bem interessante esses avanços que têm sido feitos pelo governo de diversos anos aí na plataforma do Gov. Por funcionário público tem o Sou Gov também, que você consegue acessar de lá, enfim. Desafios: tornar digitais o serviço público, sempre vai ser um desafio. Viabilizar ferramentas para o processo de integração. Conseguir que os órgãos se engajem para rever seus processos. Isso aqui, às vezes, existe uma tendência a você ter inércia. Então, já tem um processo ali, já está pronto, não preciso tentar integrar com outros órgãos. Na verdade, precisa desse engajamento. Eu comparo muito com professores dentro do instituto. Às vezes, minha aula já está pronta, eu não vou mudar nunca. E, na verdade, a ideia é que o professor atualize as suas aulas conforme o tempo avance e as coisas vão ficando obsoletas e novas realidades vão surgindo. Mas o grande desafio na docência, por exemplo, é você integrar a sua aula com a aula de outro professor. Que às vezes, quem é aluno sabe disso, o que eu falo aqui está sendo falado igualmente pelo outro professor, ou às vezes até mesmo em discordância, que é natural na ciência. Mas seria bem interessante que tivesse esse diálogo entre os professores. Mas eu confesso que isso, eu sou professor para mim novato, é difícil, porque exige tempo, por isso que exige bastante engajamento daquela ideia do servidor público estar preocupado com o serviço, com a melhoria do serviço, com a integração do serviço para o cliente final, no caso do professor ou o aluno. Obter apoio e adesão dos órgãos. Eu vou tirar o artigo aqui, para o compartilhamento e integração das informações e serviços entre aplicações e órgãos do governo. Isso aqui precisa ter o apoio. Quando eu falo apoio do órgão, apoio do setor estratégico, principalmente. Né? Posso chegar, vamos entrar aqui numa parceria entre os órgãos. Às vezes, isso tem que ser incentivado. Às vezes não, tem que ser incentivado pelo setor estratégico, para que de fato funcione. Tá? Então tem que ter um incentivo, tem que ter uma motivação para que os órgãos ali não se acomodem. Recomendações. Eu vou deixar recomendações em outro slide, para não ficar um slide bem poluído. Recomendações. Seguir as orientações de integração da ferramenta de autentificação aos sistemas. Então, tem as várias ferramentas para autentificar, para integrar o sistema, então eu tenho que seguir. Verificar quais bases externas são necessárias para a viabilidade da integração e, consequentemente, o aperfeiçoamento da prestação de serviço. Então, o que é que eu preciso de externo para me integrar o sistema de um órgão com o sistema de outro órgão? Isso você tem que estar muito claro, porque às vezes, por exemplo, vou pegar um exemplo mais técnico. Um determinado órgão usa planilhas com formato de Excel.
Outro órgão usa planilhas com formato de CSV. São formatos diferentes e pode ter uma diferença quando você vai tentar integrar essa base de dados, já que ele usa um sistema de linguagem de programação diferente. Então, como é que eu faço para tentar adaptar isso? Se eu escolho um sistema de linguagem ou outro. Então, esse tipo de conflito pode existir e provavelmente vai existir, mas ele precisa ser solucionado, precisa chegar a um denominador comum para que você solucione esse tipo de conflito que eventualmente pode acontecer aí quando você vai tentar integrar bases de dados de diferentes órgãos. A sexta fase e última é a fase de comunique. Então, fase de planejamento e comunicação aos cidadãos das mudanças que foram realizadas no serviço. Porque você precisa ter uma comunicação muito boa com o cidadão para que ele saiba o que mudou. Às vezes o cidadão está habituado com um tipo de serviço. E aí quando muda e não se comunica, o cidadão fica confuso. Então você tem que ter uma boa comunicação. Quais são os desafios? Tempestividade. As ações de comunicação precisam ser realizadas no momento adequado, pois a perda no time poderá reduzir a eficácia da comunicação. Pessoal, isso aqui é muito importante, por quê? Porque não é eu comunicar nem muito antes nem muito depois, é exatamente no time. Porque se eu comunicar muito antes, as informações não podem estar bem já estabelecidas. Então pode ter um problema de informação. Ah, não está tudo certo, mas eu vou começar a comunicar. E depois eu mudo alguma coisa, o cidadão que primeiro foi dado uma informação, depois é dada a outra, fica confuso. Se eu demorar muito para comunicar também, o cidadão vai tentar operacionalizar aquilo, mas pensando ainda em como era anterior o serviço público, já que mudou. Então tem que ter exatamente o momento certo para fazer essa comunicação com o cidadão. Alcança, assegurar que o público-alvo dos serviços, usuários, gestores e operadores, seja efetivamente alcançado na comunicação. Aquilo que eu falei, existem diferentes públicos-alvos no serviço público, você tem que ver quais são as características desse público-alvo para que o seu alcance seja o ideal. Continuidade. Planejar e implantar a mudança de modo a não gerar caos, tá? Ou interrupções bruscas na prestação do serviço, prejudicando os usuários. Isso aqui é muito importante. Imagina que eu coloquei um processo novo aqui na internet sobre algum serviço público. Aí as pessoas começaram a usar e de repente o sistema saiu do ar porque eu não me preparei adequadamente. E as pessoas ficam confusas. O que fazer agora? Até mesmo os gestores podem não ter essa contingência, esse plano B. Então você tem que pensar nas formas como aquele serviço não só seja oferecido ao público, mas também tenha continuidade. Né? Não venha a travar, não venha a deixar as coisas mais confusas ainda. E disponibilizar a estrutura de atendimento adequada para os serviços após a virada de chave, implantação da transformação. Então tem que ter uma infraestrutura adequada, por exemplo, um provedor de internet bom, as pessoas capacitadas, isso também entra no caso da estrutura, as pessoas têm que ter ali o maquinário adequado, né? Se os funcionários vão trabalhar no computador, tem que ter um computador bom para cada funcionário, também com um ambiente adequado, tudo isso perpassa por você oferecer um bom sistema de comunicação com os seus usuários. Quais são as recomendações? Avaliar a estratégia de comunicação da transformação do serviço para escolher a melhor. Então, tem várias formas de eu comunicar o serviço. Qual será a melhor? Será que eu vou usar massivamente as redes sociais, a página do site, um misto entre essas coisas? Eu vou, às vezes, em cidade do interior faz sentido eu fazer comunicação via carro-som. Aqui onde eu moro, Piranhas, que é interior de Alagoas, acontece muito quando o poder público tem alguma campanha de passar o carro-som comunicando, bem interessante isso. Usar o modelo de plano de implementação da transformação e adaptá-las, né? Às soluções disponíveis, adaptar as soluções disponíveis à realidade do serviço público, exatamente isso. Então tem que ter um planejamento de eu implementar essa transformação e também a comunicação e precisa ser adaptado à realidade local ou regional em que aquele serviço público vai ser prestado. O órgão deve ter ciência de diferentes soluções para serviços de atendimento disponíveis e utilizar o guia para construir seu plano de atendimento ao usuário após a transformação do serviço. Então, não tem que ter só uma alternativa. Isso que ele está dizendo aqui. Tem diferentes soluções para cada caso. E às vezes uma alternativa que você pensou tem algum obstáculo que você não viu, talvez outra que você deixou ali como um plano B ou um plano C se torne mais viável ao longo que você vai estar implementando
essa sua transformação digital. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.